Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero estar conversando com vocês sobre timidez e como ela me bloqueou na minha vida e como que eu fiz para poder me libertar disso que eu chamo de mal do passado ou mal dos séculos passados. Há muitos anos atrás, eu tinha muita dificuldade de me relacionar com outras pessoas, dificuldade de procurar emprego porque eu era muito tímido. Isso me afetou no meio social, me afetou no colégio e me afetou em várias outras áreas da minha vida, a ponto de eu começar a criar o meu próprio mundo e achar que aquilo dali era verdade, até que eu consegui sair daquilo dali. Era tão forte, pessoal, que até para poder pegar ônibus era dificultoso para mim. Eu não conseguia fazer sinal para o ônibus parar. E quando eu pegava o ônibus, se a campainha estivesse ruim, eu não conseguia gritar: para no próximo ônibus, motorista. A probabilidade era de eu passar do meu ponto. Então chegou uma fase na minha vida que estava afetando muito mesmo. Então eu comecei a trabalhar, arranjei um emprego, comecei a trabalhar e eu comecei a reformar o meu quarto. Isso já tem muitos anos atrás. É esse mesmo quarto que vocês estão vendo aí, a qual eu gravo meus vídeos, mostro para vocês. Isso foi em 2012. Olha só quantos anos tem, 2012. Eu comecei a reformar. E assim que eu acabei de reformar, comprei um guarda-roupa, eu já ia comprar uma cama box, eu já ia, porra, deixar aí o meu quarto aí chupetinho, era um moleque novo, pô, cheio de gás, cheio de coisa para fazer, e veio um pensamento na minha cabeça. Eu conheci algumas pessoas, e me veio um pensamento de ir embora daqui de onde eu moro, para poder ir lá pro Rio, lá para Vila Isabel. Só que como que eu iria fazer isso? Eu era muito tímido, eu não conseguia me relacionar com as pessoas. Então eu fiquei 3 dias pensando se eu ia ou não. E eu acabei indo, cara. E eu fui apenas com a roupa do corpo. Eu saí dessa cidade que eu moro para ir para a cidade lá com apenas com a roupa do meu corpo. Eu falei, cara, que doideira que eu tô fazendo. Eu não tenho nada. Eu vou chegar em um lugar ao qual eu não conheço. Qual eu não conheço praticamente ninguém. Se eu conhecer 5 pessoas, é muito. O que que eu vou fazer, cara? E foi um período da minha vida de grande aprendizado. Mas foi um período também muito difícil, a qual eu estava me conhecendo, sabe? E foi naquele período aí onde eu comecei a vencer a timidez. Eu quero estar entrando aqui nos tópicos aqui, o que que eu fiz para poder fazer isso. Mas antes de tudo, eu vou conversar com vocês o que que aconteceu a partir do momento que eu coloquei o pé na casa que eu ia ficar. E na verdade não era uma casa, era uma igreja. E eu não tinha nada, não tinha colchonete, não tinha edredom, não tinha um travesseiro, não tinha nada. Eu apenas fui com a cara e com a coragem. Chegou lá quando eu pisei o pé, pessoal, veio um turbilhão de pensamentos, muito, muito, muito mesmo. Eu não conseguia me controlar. Pensamento, o que você está fazendo aqui? Vai embora, esse daqui não é o teu lugar, volta para onde que você estava, que não sei o que não sei o que lá. Mas ficou esse muito tempo, eu fiquei paralisado assim, ouvindo todas aquelas vozes na minha cabeça. Foi onde eu pensei em desistir, realmente eu pensei em voltar para cá. Aí eu falei, não, eu preciso me manter, eu preciso ficar nesse lugar. Então eu fiquei, cara, fui ali tentando conhecer algumas pessoas e eu sempre fui uma pessoa de poucos assuntos, eu nunca fui de falar muito. Eu não converso com qualquer pessoa que eu vejo na rua, e se eu conversar, eu converso pouco, a não ser se é uma pessoa que eu conheço, então eu não tenho muito assunto para poder conversar. E eu também já percebi que as outras pessoas também não têm. Elas apenas ficam falando certas coisas nada a ver. Às vezes fica falando da própria vida e reclamando da própria vida. E aí eu olhei para mim e falei, cara, eu não tenho muitos assuntos, então é melhor ficar na minha. E foi isso que eu fiz. Aí voltando para lá, cara, quando eu tava morando lá naquele lugar, cara, eu comecei a receber algumas oportunidades de poder ir na casa de algumas pessoas a qual eu não conhecia muito bem. Vamos, Rafael, vai ser bom, que não sei o quê. Eu falei, pô, tudo bem, cara. E alguns pensamentos diziam pra mim, não vai. Mas eu ia assim mesmo. Quando eu chegava, eu tava lá, no meio daquelas pessoas, eu não me comunicava muito.
Então eu achava um pouco de dificuldade de estar ali no meio deles, a timidez me prendia demais. E quando eu menos imaginava, as vozes estavam aqui de novo. Então eu comecei a me auto-questionar sobre aquilo. Quando eu estava lá na casa de alguém, a voz dizia assim: Rafael, o que, que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar, vai embora. O que, que você está fazendo com essas pessoas? Eu consigo ouvir aquelas vozes aqui, cara. E fazendo de tudo para que eu viesse desistir, fazendo de tudo para que eu viesse retroceder. Eu falei, cara, por mais que eu não fale muito, por mais que eu não tenha muito assunto, por mais que eu converse pouco, eu vou ficar aqui até o final. Eu vou ficar com essas pessoas até o final e foi isso que eu fiz. Essa foi uma das estratégias, eu ficar ali, mesmo as vozes me dizendo ao contrário. Então eu ficava. O tempo foi passando, pessoal. E eu fui me acostumando com aquilo. Quando eu dei por mim, aquelas vozes foram diminuindo. Então foi muito agradável, foi muito bom. E outra coisa que eu fiz quando eu estava dentro da igreja, algo que eu acho muito ruim, não posso dizer para vocês. Até hoje, hoje em dia eu não faço isso. Eu odeio isso quando o pastor fala assim, ó pessoal, sai do lugar onde você está e vai abraçar o irmão lá na casa do caramba. Ou então vai apertar a mão do irmão, olha pro irmão do lado. Pessoal, eu não gosto disso. Eu acho isso, sei lá, falta meio que de ética, sei lá. Eu acho desnecessário. Só que naquele momento, anos atrás, eu vi isso como uma oportunidade de vencer a timidez. Então, quando o pastor falava assim, olha só, irmão, sai do lugar onde que você está e vai abraçar o irmão lá do outro lado, eu me levantava mesmo não querendo. Mesmo não querendo. As vozes, o que que tu tá fazendo? Faz isso não, tu vai sair do teu lugar. Eu, cara, eu vou me levantar, eu vou lá. Então eu comecei a fazer isso, me levantava, ia abraçar alguém, ia apertar a mão de alguém, ia tentar me comunicar com alguém. E no final do culto, o que que eu fazia? Eu me levantava, quando acabava, eu me levantava e ficava lá na porta, apertando a mão de todo mundo. Todo mundo que saía apertava a mão, dava um sorriso, não sei o que, não sei o que lá. Então eu fui fazendo isso, eu vi que aquilo dali poderia ser uma oportunidade grande de eu conseguir vencer a timidez. Naquele período que eu estava lá, cara, foi a melhor coisa, aquilo deu muito certo. Eu vi como que estava dando certo. Eu comecei a me comunicar com as pessoas, eu comecei a fazer a amizade, eu comecei a falar com pessoas que nem queriam falar comigo, mas eu comecei a falar. E eu vi resultado, sabe? Eu vi muito, muito resultado. Só que é aquilo. Muitas pessoas eu falei assim pra mim, pô, as pessoas não me querem como amigo, mas eu quero elas como amigo. Então eu fiz por onde para poder vencer a timidez e eu comecei a conversar, comecei a falar. Só que eu vi que nem todas frutificavam. As que não frutificavam, morro dizendo, de 10 pessoas, 3 não frutificavam, 3 não estavam nem aí. Então eu abri a mão dessas 3 e continuava apenas aquelas 7. Cara, e dava muito certo. Eu falei, cara, tá dando certo, eu vou continuar. Vou continuar. Aí eu comecei a estudar também naquela época. E o colégio sempre foi muito difícil para mim. Sempre foi muito introvertido, sabe? Sempre fiquei muito na minha. Nunca fui de ter muitos amigos em colégio. Sempre fui muito tímido. Sempre fui muito, sabe? E aquilo foi ruim. Só que quando eu fui estudar lá, quando eu fui morar para lá, pro Rio, eu comecei a estudar de novo, né? Eu já estava com 23 anos de idade. Eu vi a oportunidade de criar laços, de conhecer pessoas. Foi aí onde eu comecei, na sala de aula, a falar com todo mundo, a conversar com todo mundo também no colégio. Cara, eu criei um vínculo ali, eu falei, cara, tá dando certo. Eu tô vencendo essa droga, essa timidez. Meu amigo, quando eu dei por mim, cara, eu era um outro cara, eu era renovado. E eu falei, a melhor coisa que eu fiz da minha vida foi sair do ponto A pro ponto B. Eu sei que foi muito difícil, eu sei que eu tive que vencer várias barreiras, mas se eu não tivesse ido, o que, que seria de mim agora? Quem seria o Rafael Chagas? Será que eu conseguiria ter vencido a timidez? Será que eu conseguiria ter feito o que eu fiz? E depois de ter passado um ano, eu entrei assim na igreja e falei com todo mundo, apertei a mão de todo mundo. O pastor falou assim, pô, pai, tá parecendo até político, tá falando com todo mundo e tal. Aí quando eu tava saindo na porta assim, eu dei uma olhada para trás assim, veio uma voz assim, cara, na minha cabeça, você conseguiu, Rafael. Você realmente conseguiu.
E eu falei pra mim, cara, aquilo tava muito especial. Eu não sei como que eu fiz, mas eu consegui. Eu rompi uma barreira que na minha cabeça parecia impossível. Eu pensei que eu nunca conseguiria vencer aquela timidez que afetava a minha vida toda. Sabemos que todos temos um grau de timidez. Tem gente que tem a timidez para poder chegar em uma mulher, chegar em alguém, se comunicar, pedir algumas informações. Mas tem certas timidez que não afeta. Todos temos um grau de timidez que não afeta a nossa vida. Mas a partir do momento que ela afeta demais, é preciso fazer alguma coisa para poder mudar isso. Talvez você seja uma pessoa muito tímida, muito mesmo, como eu era. E eu quero estar te dando essa dica. Como é que você faz para poder vencer? Comece a falar com as pessoas. Nem que seja um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Nem que seja um oi. Mesmo que as pessoas no começo nem falem direito com você, mas chega no colégio onde você está, fale com alguém, aperta a mão de alguém. Se chega no trabalho, num ambiente qualquer, por mais que você não fale muito, que nem eu, não sou de muitos assuntos, apenas dê um oi. Apenas faça alguma coisa. Comece. Quando você vê, você vai conseguir sair da situação, você vai conseguir vencer essa timidez apenas falando poucas coisas, apenas estando em alguns ambientes, porque aí é onde você vai criar alguns laços, vai ter alguns amigos, sabe? No meio do caminho você vai conseguir descartar algumas que não frutificou e focar naquelas que realmente deu certo. Eu estou dizendo para você a minha experiência, o que, que eu fiz para poder sair daquela situação, para poder vencer a timidez. Porque se não tivesse ido, pessoal, eu seria uma pessoa totalmente diferente. E mesmo sem beber, eu consegui fazer diversas coisas, porque a gente, quando é tímido, a pessoa começa a beber, né, cara? A pessoa. Ah! Mas tem como você estar assim na sua vida cotidiana. Você precisa aprender a se desenvolver, ser uma pessoa melhor. A timidez, ela poderia ter me matado, mas eu matei aquilo que me matava. Demorou, demorou, mas valeu a pena. Às vezes a gente não quer esperar. Leva tempo até você arar a terra. Ara a terra, planta semente, espera. Depois você vem colhendo aquilo, vem colhendo os frutos. É trabalhoso, tem que ter paciência, esperar frutificar, mas no final vale a pena. No final valeu muito a pena, posso falar para você. Hoje em dia tô com 33 anos de idade. Olha o tanto tempo que passou. Mas eu sou um novo homem, eu sou uma nova pessoa. Eu consegui vencer uma barreira que era impossível, mas tornou-se possível a partir do momento que eu tomei uma atitude, a partir do momento que teve ação. Eu pensava demais, eu criava demais, mas tinha pouca ação, pouco movimento. Então, o que você precisa fazer é agir. Haja. Não tem que ser amanhã, haja hoje. Comece hoje. Comece a falar com as pessoas hoje. Comece a desenvolver hoje. Porque daqui a 6 meses, daqui a um ano, você vai ser uma pessoa totalmente diferente. É isso que eu fiz e tamo junto, pessoal. Forte abraço. Não deixe de dar aquele like.